Noite, bom dia. Eu quero pedir desculpas. Sou Walter Carnielli, do Centro de Lógica da Unicamp. Eu estava escalado para falar na mesa redonda do dia 29. E, infelizmente, eu estava num trailer no meio do Novo México e acho que foi por isso que a RNP não permitiu que eu entrasse na reunião. Estou numa posição um pouco mais confortável agora, dentro de um motel, na mesma cidade, no interior do Novo México, Socorro. E eu quero começar agradecendo a Cláudia Vanderlei e o pessoal que organizou o meu IC 2024, a Juliane Serrazoli, que além de organizadora, me substituiu na mesa redonda naquele dia, o meu colega Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, e a Juliane Machado, do Instituto Claretiano, que atuou como moderadora. Eu vou, na posição confortável, né, de quem já ouviu os colegas, e sendo uma mesa redonda para provocar um pouquinho, para fazer algo um pouco provocativo, no melhor sentido, eu vou retomar, então, o tema da mesa redonda, que era convicções, argumentos e desinformação, pelo seguinte viés. A minha ideia vai ser tentar mostrar um viés da desinformação e tentar mostrar como é que essas convicções, algumas convicções são impostas, como é que os argumentos são torcidos ou distorcidos e como é que daí a desinformação surge, como é que a desinformação se forma, né? Eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu tenho estudado e que é uma linha de ataque, digamos assim, para poder entender como é que a desinformação se forma a partir de uma vertente. Tem várias outras possibilidades. Essa não é a única. É um fenômeno multifacetado, é um polvo de K mais P tentáculos, né? E eu vou começar mostrando uma linha que começou com a estratégia do tabaco, que se reduzia a contradizer teorias científicas com descrédito, né? Como diziam, na época foi descoberto um memorando da J.R. Reynolds, onde um dos importantes líderes da empresa dizia o seguinte: o nosso negócio não é cigarro, o nosso negócio é dúvida. A dúvida é o nosso negócio. Então essa estratégia da J.R. Reynolds foi, na verdade, era a estratégia que fazia o seguinte: na época em que se tentava mostrar que o cigarro dava câncer, que o cigarro viciava, etc., eles tentavam contratar cientistas estatísticos que tentavam mostrar que não era bem assim, que tinha casos anedóticos que contrariavam, e etc, etc, etc. E aplicaram essa estratégia muito bem, tanto que demorou bastante para o mundo inteiro conseguir dominar essa indústria do cigarro, que não foi dominada totalmente, mas pelo menos, se vocês lembram, tinha um camelinho muito simpático, chamava Joe Camel. Tinha o Marlboro Country, tinha uma porção de coisa desse tipo, no Brasil também. E demorou muito para a televisão parar de passar esse tipo de propaganda. Diminuiu um pouco o consumo de cigarro, ainda existe. Mas acontece o seguinte, né? A indústria de cigarro rapidamente passou, tendo aquela experiência do vício, passou a elaborar outros tipos de comportamento, a iniciar outros tipos de comportamento que apelavam para outros vícios, um pouco mais difíceis de se notar, menos óbvios. Só para notar alguma coisa importante aqui, essa história a mesma estratégia do tabaco foi usada pelo Steve Bannon e pelos grupos de extrema-direita, né, para proporcionar a história do negacionismo climático, a antivacinação, o populismo anti-imigração e tudo isso que a gente está vendo hoje da extrema-direita no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares, que se apoia nesse tipo de construção do descrédito. Construção do descrédito por meio da anticiência, por meio de privilegiar casos anedóticos, por meio de falácias lógicas, eu vou falar um pouco sobre elas. E esse foi, então, digamos assim, o primeiro movimento que a gente viu acontecer. Claro que o negacionismo já existe antes, mas dessa maneira
ao fato de que a indústria do tabaco passou rapidamente para a indústria de alimentos. Todo aquele negacionismo, toda aquela construção do negacionismo científico que eles estavam propondo. E tem um livro muito interessante sobre isso, chamado Mercadores da Dúvida, né? Merchants of Doubt, de Naomi Oreskes e Eric Conway. E um artigo no The Guardian que eu recomendo, depois eu posso deixar as referências, chamado The Tobacco Strategy, né? Onde eles mostram como que isso realmente aconteceu. Isso é um fato comprovado, não é nenhuma teoria de conspiração por parte dos cientistas que não concordam com eles, né? Bem, eles conseguiram então comprar as indústrias de tabaco, começaram a comprar as indústrias de alimentos. E o lema agora passou ao seguinte: tomamos conta do seu vício, né? Reaproveitamento dessa estratégia no caso de açúcar, gorduras e sal, os chamados hiperpalatáveis. Eles transformaram o camelinho do John Camel num mascote chamado Punch, de uma bebida que chamava Hawaiian Punch. E aquele tigrinho famoso, que é um tigre Tony dos cereais, que todo mundo deve conhecer, um tigrinho. E esse tipo de coisa misturada com cores exageradas e tal, brinquedinho para as crianças, propaganda hipercolorida, deu origem à questão dos hiperpalatáveis, que é um análogo do tabaco para a comida. Por que é um análogo? Porque você, sem querer, aquilo é tão saboroso, aquilo elicia a sua salivação, aquilo parece que é uma coisa inofensiva, está sempre à mão, é barato, é fácil, é rápido, né? E esse tipo de atitude foi muito usado, está sendo muito usado no mundo inteiro agora, né? Pela Nestlé, pela Pepsi Company, pela PepsiCo, pela Kraft, que investiram em pesquisa para achar o ponto da felicidade. O ponto da felicidade, análogo ao tabaco com sabor e tal, com filtro que parece que não faz mal, com papel mais adoçado e tudo isso, o ponto da felicidade é a mistura perfeita de sal, açúcar e gordura, com efeitos semelhantes aos da nicotina. Então a gente vê o seguinte, e isso tudo misturado com o lobby político óbvio, que a gente sabe que tem em tudo quanto é lugar, faz com que essa estratégia do tabaco agora passe a ser... Mas não terminou por aí. Não terminou por aí, né? Passe a fazer parte, então, da estratégia dos hiperpalatáveis, que é uma tragédia mundial, né? A OMS e o CSPI, o Center for Science and Public Interest, nos Estados Unidos, por exemplo, reconhecem a comparação entre a indústria do tabaco e de alimentos. Novamente, é um outro fato científico que a gente tem que levar em consideração. O fato científico de que nós, investigadores, estamos a par da estratégia deles, né? Tem várias referências que eu quero dizer aqui, eu vou colocar aqui, depois eu posso deixar também. Um é o Michael Moss, um livro chamado Salt, Sugar, Fat, How the Food Giants Hooked Us. Como os gigantes da indústria de alimentos nos engancharam, né? Como eles nos pescaram. Um nome muito curioso, uma cientista chamada Marion Nestlé, guarda caso, né? Tem um livro chamado Food Politics, How the Food Industry Influences Nutrition and Health, de 2002, e várias outras, estou dando algumas referências melhores aqui, só para conseguir encaixar o que eu estou dizendo dentro de algo científico e publicado, né? Todas essas publicações discutem o perigo global da estratégia da hiperpalatabilidade, ou hiperpalatabilidade. O Brasil, inclusive, né? E isso não acabou por aí. Agora você vê as redes sociais usando exatamente a mesma estratégia. Algo assim como, seu vício em dopamina é meu lucro. Como é que eles fazem isso? O vício do cigarro passa a ser alguma coisa um pouco mais aceitável que a hiperpalatabilidade, e agora as redes sociais, que tomam conta da sua dopamina, né? Tem vários casos interessantes que vocês podem ver, é fácil ver, o TikTok, o YouTube, Instagram, etc., com doses rápidas de dopamina. Como que eles fazem isso? Com os Reels, os Shorts,
aquelas coisinhas de meio minuto, de 20 segundos, de 15 segundos, né? O scroll infinito, você acaba de ver uma coisa, se você não prestar atenção, ele passa de novo, passa outra vez, passa 4 vezes, e você, um pouco distraída ou distraído, não desliga o negócio, não muda. Você já viu 4, 5 vezes o mesmo negócio. É isso que eles querem. Querem a sua atenção. A economia da atenção em favor deles. A ideia é baseada na ideia na maquininha de caça-níqueis, né? Caça-níqueis, você faz uma coisa, não ganhou, se ganhou, tá ótimo. Se não ganhou, qual é o próximo? O que vem agora? Alguma coisa interessante. Então o Reel, o Short é assim, funciona desse tipo. Você fica lá meio abobalhadamente durante um tempão, passando aquela coisinha. É um gatinho, um cachorrinho, é uma florzinha, é não sei o que, é isso, é aquilo. E finalmente, a inteligência artificial para conteúdo personalizado também contribui com tudo isso. Eles acabam sabendo o que você gosta mais, que tipo de coisinha você gosta, se é mais comida, se é mais gatinho, ursinho, o que quer que seja. Ou não, ou coisas piores, né? E personalizam para você, personalizam o seu feed de notícias, o seu conteúdo, né? E a resposta, a recompensa de tudo isso são as curtidas. Curtida no Instagram, quem não gosta? Quem não gosta de publicar uma foto e ter curtido no Instagram? Quem não gosta de comentário positivo? Em tudo quanto é rede social. Até na Quora, que é uma rede social, a única que eu acho que vale a pena participar, tem isso. Tem comentários positivos, tem comentários negativos, né? Então, o que isso significa, como eu estava dizendo, é que é a convicção imposta para você, né? E por meio dos argumentos falaciosos, das falácias contra o pensamento crítico e a argumentação racional. Bom, você vê o seguinte, como é que você pode olhar isso aí? Eu queria fazer uma referência ao meu livro de pensamento crítico, é um curso que a gente tem na plataforma Coursera, junto com a Unicamp, está lá com 23 mil pessoas inscritas, também posso deixar depois o link, onde a gente ensina assim, o básico do básico da argumentação do pensamento crítico, para que a pessoa pelo menos fique ciente, se é que ela está caindo numa falácia, num golpe argumentativo, ciente de que ela está caindo, né? Então, tem aí várias coisas interessantes que a gente pode falar a respeito de falácias que a gente cai sem querer, que são perpetradas contra nós. Por exemplo, uma delas é apelo ao povo, vox populi, algo assim como: se todo mundo come porcaria e bebe refrigerante, não deve ser tão mal assim. Pipoca com guaraná não é tão ruim. Só tem açúcar do guaraná, só tem muito sal, gordura da pipoca, mas matar não mata, né? Apelo à autoridade, argumentos ad verecundiam. Estudos pagos com influências, usados como autoridades, que garantem que não são produtos nocivos, que é um lazer, que você tem direito, que você trabalhou bastante, você estudou muito, tem direito ao lazer. Generalizações apressadas ou casos anedóticos. Conheci muita gente que tem 90 anos e come só guaraná, ou fuma, ou come isso, aquilo, ou sei lá o quê, né? Então a generalização apressada ou casos anedóticos acaba influenciando você. É uma das falácias do raciocínio do pensamento crítico. Apelo à emoção, famílias felizes, cachorrinhos, slogans emocionais. Como aqui nos Estados Unidos tem uma coisa que diz assim: indulge, you deserve it. Quer dizer, seja indulgente consigo próprio, coma o que você quiser, você merece, você trabalhou muito, você está cansado, né? Normalização do comportamento, apelo à tradição. Todo mundo sempre fez isso, o mundo sempre foi assim, nunca foi diferente, né? A falácia da falsa dicotomia: ou você consome e se ajusta ao grupo, ou você pula fora do grupo. Não tem um meio termo, você não pode ter um meio termo, você tem que estar nas pontas, né? O Luiz Carlos Dias falou que a ciência não fica nas pontas. Exatamente, ele falou muito bem, a ciência não é 0,1. A ciência tem graus de convicção, tem graus de lógica, tem graus de pertencimento, tem uma porção de coisa desse tipo. E a Josiane mencionou um livro também, que eu até não conheço, mas eu quero ler, de um colega que até participava de grupos de terraplanistas, ou de negacionistas, para ver como é que eles agiam, né? E eu quero aqui ser um pouquinho
venenoso, minimamente venenoso com os dois colegas, porque isso é uma mesa redonda, e a gente tem que provocar o discurso. Eu acho que a Josiane está correta, mas, por outro lado, a gente não pode dar palco para negacionistas, não pode dar palco para terraplanistas, não pode colocá-los no mesmo nível que a gente, com a ciência, porque senão eles vão dizer o seguinte: olha ali, já conseguimos um lugar, nós só somos uma ciência, ao contrário, nós somos ciência. Nós dialogamos com os cientistas. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado para a gente não se irritar, digamos assim, ela disse que o livro se irritava um pouco com os terraplanistas, com os negacionistas, e até dá para entender, porque a gente não pode, eu acho, sinceramente, dar palco para esse tipo de coisa. Tá? Isso não é ciência, isso é apenas opinião bruta e não pode se equiparar a uma teoria científica. E também o Luiz Carlos mencionou que, bom, tem muito poder econômico por trás, tem de fato, tem muito poder econômico, tem muito poder político, tem interesse religioso, mas mais do que tudo, tem o interesse de manter o poder. De manter o poder, seja por razões econômicas, primariamente, logo isso passa para as razões políticas, porque quem domina o dinheiro, quem domina o valor, está próximo de quem domina a política, e a influência religiosa, porque muita coisa da religião se aproveita de tudo isso. Então a gente tem aí uma teia de aranha venenosa que perpassa por tudo isso. Né? Tem também uma outra falácia que eu quero mencionar aqui, falácia da irrelevância, o chamado red herring, né? O arenque vermelho, que significa o seguinte: financiam propagandas junto com o Conselho de Saúde, por exemplo, como assim? Coma isso, aquilo, beba com moderação, exercite-se, mova-se, fazendo crer que os problemas de saúde são somente devido ao seu sedentarismo. Não aquilo que você come, nem aquilo que você bebe, nem aquilo que você fuma. Né? Então a culpa é sua. Ou seja, a falácia da irrelevância. Promovem esse tipo de coisa. Tudo isso dificulta completamente a atuação da racionalidade, dificulta o pensamento crítico. Eu quero chamar a atenção para mais um outro ponto, que não é só pensamento crítico, e tem também um problema da aritmética, da enumeracia, né? Que eu diria assim que se a pessoa... Isso também aqui nos Estados Unidos está acontecendo muito, esse tipo de coisa. Tem até um filme chamado como é que é? Count Me Out. Que significa o seguinte: se você não presta muita atenção aos rótulos da comida, se você não presta muita atenção a como é que a política é organizada, como é que as votações e as conexões entre partidos, etc., são feitas, como é que é a chamada lógica, a topologia das redes, né? Porque é que o Twitter, o X, atua de uma certa forma, o Instagram de outra, o Facebook de outra, o YouTube de outra, o Telegram de outra. Como é que eles conseguem? Como é que eles atuam? Que engenharia social tem por trás disso? Se você não entende isso, se você não consegue ler bem os rótulos de alimentos, se você não consegue entender o juro que está sendo cobrado de você, e se muita gente cai, eu conheço muita gente que cai nisso, se você não tem um mínimo de matemática, ou pelo menos de aritmética, não precisa ser um esperto em álgebra, você acaba também sofrendo os malefícios que isso tudo leva. Né? Eu escrevi um artigo há algum tempo na Folha de São Paulo, chamado Do Ceticismo Sadio à Dúvida Venenosa, as origens do negacionismo. E no blog do Darwin e Deus, eu estava mostrando esse tipo de coisa. Quer dizer, não tem nenhum problema ser cético. Como a Josiane mencionou, o ceticismo, a dúvida científica, na história, como ela disse, mas em várias outras áreas, é saudável, é salutar. Não tem nenhum problema ser um cético do ponto de vista positivo, digamos assim. Agora, a dúvida venenosa não é ceticismo, é pregar um antagonismo com a ciência, pegar um antagonismo contra esse próprio ceticismo, que faz parte da ciência e deveria fazer. Né? Bom, eu queria terminar, então, dizendo que alguma coisa como problematizando um pouco esse tipo de coisa,
dizendo o seguinte: talvez a gente devesse fazer um esforço para usar a inteligência artificial. Vamos imaginar que a gente pudesse fabricar, ou conseguir adaptar, ou usar, ou fundar uma inteligência artificial, um pequeno extraterrestre, como a gente tem hoje em dia em tudo quanto é lugar. Até a Meta já colocou isso no WhatsApp, né, recentemente, fora o GPT, GPT-4 e tal, tantos outros por aí. Que tal se a gente conseguisse fundar uma inteligência artificial do bem? Alguma coisa que só respondesse bem, bem mesmo, não hipocritamente, como tem sido acontecido até agora, respondesse bem, desse conselhos positivos, alertasse para falhas de outros jornais, da grande mídia, falha das grandes empresas, falha da exploração do capitalismo, falha de tudo quanto é lado, falha em tanto problema que a gente tem sociais que não preciso nem levantar aqui, né? Que tal se a gente conseguisse fazer isso? Talvez fosse uma saída. Não sei se é, mas é uma proposta que eu deixo aqui. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo.